contar como que foi a experiência ao longo do mestrado, o Fábio, que hoje já é um doutorando, né? Já está no doutorando, já para terminar o doutorado, não é mesmo, Fábio? E a nossa doutoranda, Ana Beatriz. Então, eu quero apresentar rapidamente, lembrando só que amanhã tem mais eventos, né? Amanhã a gente vai falar de meio ambiente na extensão, então, fechando aí o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Ontem ensino, hoje pesquisa, amanhã extensão, que estará sob a coordenação do professor Diogo, a quem eu quero também dar o boa tarde. Professor Diogo, boa tarde, bem-vindo. Desculpa, agora que eu vi que você está aí, tá? Seja muito bem-vindo, né? Então, quero apresentar rapidinho aqui para vocês, né, antes da gente começar, um pouquinho sobre cada um dos nossos pesquisadores, que vai bater um papo com a gente aí. Então, o primeiro convidado, o Davi, né, Davi Gonçalves Costa. O Davi é graduando no curso de agronomia da Unifenas, né, e bolsista de iniciação científica do CNPq. O Davi é orientado do professor José Ricardo Mantovani. E daqui a pouquinho ele vai contar um pouquinho da pesquisa dele, o que ele está desenvolvendo e assim por diante. Para comentar, né, então nós pegamos uns 3 níveis de pesquisa. Nós pensamos em iniciação científica, mestrado e doutorado. Para o mestrado, nós convidamos o Fábio Corsini. Então, o Fábio, ele é graduado em computação, né? Cursou, é mestre em sistemas de produção, o nosso mestrado profissional aqui da Unifenas. Atualmente está cursando doutorado em agricultura sustentável também na Unifenas, né? O Fábio no mestrado foi meu orientado, né? Agora no doutorado está sob orientação da professora Andressa. No doutorado, ele é bolsista CAPES, né? É importante a gente registrar isso. O Davi, bolsista do CNPq, o Fábio, bolsista CAPES. O Fábio é professor do Instituto Federal Campos Machado, né? Possui 6 artigos publicados, um capítulo de livro, né? Participação em diversas bancas de TCC e concurso público, e é o orientador de TCC e iniciação científica. Muito bem-vindo, Fábio. Em nível de doutorado, nós convidamos a Ana Beatriz Carvalho Terra. Ana Beatriz, que é formada, né, em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, onde, né, durante a sua graduação, ela foi bolsista de iniciação científica e participou do programa Ciências Sem Fronteiras. Ana Beatriz é mestre em ciência animal pela Unifenas. Durante o seu mestrado, ela foi bolsista da CAPES, né, e atualmente cursa o doutorado em agricultura sustentável, também aqui pela Unifenas, né, onde também é bolsista da CAPES, né. Ana Beatriz possui 5 artigos publicados e um capítulo de livro, né, e alguns resumos, né, que eu não listei aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Agradeço novamente a participação de vocês e gostaria de iniciar com o Davi. Nós podemos, Davi? Tudo bem por aí? Podemos sim, professora Ligiane. Está me escutando? Sim, sim, estamos. Tudo bem. Olá a todos, boa tarde. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Como a professora disse, eu sou o Davi, graduando do ensino na Unifenas de Agronomia, em Alfena. Eu sou bolsista pelo CNPq e quero agradecer o convite da professora Giane para estar aqui na Semana no Meio Ambiente, juntamente com o doutorando Fábio Cossini e a doutora Ana Beatriz, discutindo sobre o meio ambiente no ensino, na pesquisa e na extensão. Estarei aqui falando um pouco da minha pesquisa, explicando em que etapa da pesquisa a gente está, onde ela se encontra, também os resultados e também quais os mais relevantes, e também qual o diferencial da pesquisa e a contribuição dela para o meio ambiente. Beleza. De início, eu quero ressaltar que a minha pesquisa, ela faz parte de um projeto que é muito maior do que simplesmente a minha pesquisa de iniciação científica. É um projeto que envolve 4 instituições, que é a Unifenas, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Alfenas e a EPAMIG, num projeto
que envolve também uma doutora que ganhou uma bolsa de doutorado em relação a essa pesquisa e a minha iniciação, e também toda a contribuição das instituições em relação à estrutura para poder conseguir os resultados, as análises do projeto. A minha pesquisa, ela surgiu em resposta a um problema, que foi o derramamento, foi o rompimento da barragem de Mariana, como todo mundo sabe, que aconteceu em 2015, que teve um grande impacto ambiental e também a questão da sociedade, das vidas que foram perdidas. Mas voltando para o lado da questão ambiental, essa lama, ela, depois que ela seca sobre a superfície do solo, ela forma uma crosta que é altamente densa e também ela meio que sela a superfície do solo, impedindo o crescimento de espécies vegetais, para a recomposição da fauna e da flora. Aí que nasce a minha pesquisa, a pesquisa da qual eu estou trabalhando agora, que é avaliar o crescimento de espécies vegetais em adubação verde na lama de rejeitos de mineração. Mas o que seria, então, a adubação verde? A adubação verde é a prática de adicionar plantas na superfície do solo com a intenção de enriquecê-lo nutricionalmente em nitrogênio utilizando leguminosas. Pois bem, as leguminosas elas são utilizadas como adubo verde em áreas agrícolas e na recuperação de áreas degradadas. Essas plantas elas possuem a capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico, o que é muito bom, e apresentar alta taxa de crescimento vegetativo e de produção de biomassa. Elas promovem a reciclagem de nutrientes, que é o que nós queremos nesse projeto para a lama, para a questão da lama, e também ela possui sistema radicular vigoroso, que é muito bom, porque pelo fato da lama ela ser um material pobre, e quando ela seca, ela forma uma crosta, fica muito difícil a penetração de materiais vegetais nessa lama para poder reconstituir essa área que foi degradada. E na pesquisa, essas leguminosas elas têm um sistema radicular vigoroso que vai possibilitar o rompimento das camadas compactadas. E à medida que o sistema radicular ele cresce, ele meio que vai abraçando os agregados dessa lama, o que vai melhorar a estabilidade desses agregados, vai proporcionar a criação de bioporos, o que é muito bom, porque depois da degradação dessas plantas vai favorecer canais de água, o que é bom por conta de que essa lama, pelo fato dela ser muito siltosa e ser muito densa, quando chove acontece o escoamento superficial, o que quase não infiltra. Então esse é um dos objetivos do meu trabalho, que é melhorar a qualidade física, as qualidades físicas e químicas dessa lama que foi impactada no meio ambiente ali de Mariana e depois, posteriormente, aconteceu em Brumadinho, né, infelizmente. Beleza, mas em qual etapa essa pesquisa se encontra? Eu já foi feito todo o processo de secagem dessa lama lá na Unifenas, na estufa, destorroamento, pesagem, e também já foi colocada nos vasos na casa de vegetação. Só falta, então, a semeadura. Então, a gente se encontra nessa etapa, que é de semear as plantas, a semente dessas leguminosas, para poder dar condução ao projeto. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente está parado, se encontra parado, e não temos resultados ainda. Mas os que a gente mais espera de resultado é melhorar justamente as qualidades físicas e químicas da lama, através da utilização dessas plantas. O que esperamos? Esperamos melhorar a agregação dessas partículas da lama,
diminuir a compactação, diminuir o adensamento dessas partículas, né? E também aumentar a porosidade, porque, como eu disse, ela é um material que é pouco aerado, não tem poro suficiente, micro e macroporos, né, para propiciar o desenvolvimento de uma cultura ou alguma coisa do tipo. E na questão química, aumentar o teor de matéria orgânica, que é muito importante para o desenvolvimento das plantas, e também da microbiologia do solo, né, porque os micro-organismos são importantes também, muito importantes, apesar. Então, esses são os resultados mais esperados dessa minha pesquisa, que da qual a gente está trabalhando na Unifenas. E qual é o diferencial dessa pesquisa? Beleza. O diferencial dessa pesquisa que eu estou trabalhando é a utilização justamente de leguminosas para avaliar o potencial de recuperação da área. Tendo em vista que, antes de mim, uma aluna do doutorado, ela testou o uso de gramíneas na lama, que foi milheto e 2 tipos de braquiária. E, inclusive, ela verificou que não houve aumento de acúmulo de materiais pesados nessas plantas, o que é muito bom. Lembrando que a gente não vai, a visão do projeto não é utilizar essas plantas no consumo animal, né, para poder gerar algum tipo de renda ou alguma coisa assim, desse nível. Então, o único diferencial da minha pesquisa é justamente a utilização de leguminosas, que contrapõe a utilização de gramíneas, que é um outro tipo de planta, né? De outro tipo de família. Beleza. E qual a contribuição para o meio ambiente com essa pesquisa? A contribuição da pesquisa para o meio ambiente avaliar maneiras, formas, possibilidades de recuperar as características naturais de um meio que foi impactado, de um ecossistema que foi alterado, que foi o que aconteceu com o rompimento dessas barragens. Lembrando que o rompimento da barragem de Mariana foi o que mais foi, como é que fala? O maior desastre do mundo em relação à barragem, porque foram depositados mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama, né? Que impactou cursos hídricos, toda a floresta ali do meio, e também vidas que foram perdidas. Beleza, a contribuição é justamente possibilitar formas diferentes para poder recuperar de maneira ágil e com qualidade da área, na recuperação da área, utilizando artifícios efetivos e acessíveis a toda a população. Isso que é importante. A gente tem essa pesquisa busca definir quais culturas de leguminosas e também avaliar a diferença com o outro projeto do doutorado, que é em relação à gramínea, e levar para o público uma maneira efetiva de reconstruir toda aquela área que foi degradada. Basicamente, esse é o meu projeto. Eu agradeço o convite da professora Luiziana por estar aqui, né, discutindo com todos vocês e falando um pouquinho do meu trabalho. Obrigado, Luiziana. Obrigada, Davi. Tá? Obrigada por ter aceito o convite. O Davi, eu falei, ele é do 5º período, né, do curso de agronomia, e eu fiz questão de convidá-lo, né, justamente por estar participando desse projeto, né? É um projeto grande, né? A gente chama de projeto em rede, né? Que foi aprovado aí junto com outras instituições e é muito bacana, né? Do ponto de vista ambiental, né? O Davi colocou muito bem o problema, né? A ser resolvido e também a captação de recursos. Então, nesse projeto, né, nós temos, o Davi mencionou aí, uma bolsista, uma aluna de doutorado, né? Essa aluna é bolsista, né? E essa bolsa do projeto, tivemos bolsa de mestrado, né, da Gisele, tem alunos também de mestrado, eu mesmo co-oriento uma, né? Então, é uma parceria muito interessante, é um projeto muito interessante, né? Ele falou aí, né?
ele ainda não tem resultados, né, devido a essa pandemia, as atividades estão suspensas, né, mas acredito que logo, logo volta, né, e teremos aí bons frutos, né, é o que todos esperamos, tá? Sim, Ligiane, Então, eu esqueci até de citar que vai ter a doutoranda, a Gisele, inclusive, vai participar desse meu projeto. E também o seu laboratório vai participar para a gente poder identificar quais micro-organismos estavam nos nódulos dessas plantas, né? sim, 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 bacana isso, muito bom. Então, Davi, muito obrigada, tá? E agora eu convido o Fábio para contar um pouquinho a experiência dele, como que foi o mestrado, qual o trabalho que foi desenvolvido. Aí agora esse trabalho já foi concluído, já foi publicado, né, Fábio? Então, por favor, fique à vontade. Novamente, obrigada, né, por ter aceitado participar aqui conosco nessa semana do meio ambiente nossa, né? Trazendo aí a importância de trabalhos de pesquisa, né, e a sua contribuição para o meio ambiente. Olá, professora. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Alô? Sim, sim. Tá certo. Primeiramente, quero agradecer a possibilidade, a oportunidade, né, de poder participar. É muito importante a gente ter esse network, né, a gente conseguir continuar desenvolvendo os trabalhos e a gente até estava conversando com a Ariane, né, que começou a orientação do meu doutorado, que o interessante desse trabalho, desse network que a gente faz, é que os trabalhos continuam surgindo. Depois que termina os estudos, ainda continuam produzindo outros trabalhos. Isso que é o bonito dessa pesquisa, né? Você poder continuar posteriormente. Como a professora falou, meu nome é Fábio Corsini, eu sou professor do Instituto Federal do Sul de Minas, aqui no Campus Machado, pertinho de Alfenas. Eu trabalho na área de informática e como eu comecei o interesse por fazer o meu mestrado, né? Eu vi na Unifenas uma oportunidade para poder estudar perto e também conseguir aplicar uma coisa que eu sempre tive interesse, que é a questão da interdisciplinaridade. A gente vê, por exemplo, que todas as universidades, tanto a Unifenas quanto o Instituto Federal ali no Campus Machado, a gente tem cursos da área de informática e cursos também da área de agronomia, zootecnia, nós temos cursos variados nessas duas áreas. E uma das dificuldades que eu vejo no meu campus, assim, é a gente ter essa interação mais próxima. E quando eu vi essa oportunidade do mestrado, eu pensei, a nossa ideia era construir essa ponte. Então, o nosso trabalho, quando nós começamos a desenvolver, o objetivo dele inicial era esse. E foi até a finalização dele, né? A gente desenvolveu o trabalho em 2016, e ele já foi concluído, né? Mas o tema dele, ele sempre continua sendo muito atual, principalmente nesse cenário que a gente está vivenciando hoje, cenário de pandemia, onde a gente meio que demanda que as coisas sejam feitas à distância, e isso criou uma barreira ainda maior ainda entre o processo, especificamente de ensino, por exemplo, e os alunos docente. Agora, além do, não é somente eu estar presente numa sala de aula agora. Eu tenho um problema ainda que eu tenho uma camada a mais, que é a tecnologia. Ela é boa, mas como eu estava participando de um evento hoje, um professor fala que é possível que a tecnologia favoreça esse ensino, só que demanda de profissionais envolvidos por trás das cortinas, né? Demanda de empenho dos dois lados, empenho muito grande, porque é uma ideia nova, é um negócio que está sendo aplicado agora, então é um conceito muito complicado, muito complexo, mas é possível conseguir resultados. Mas a gente precisa tentar amenizar um pouco essas camadas. E foi nesse viés que nosso trabalho entrou. Nosso conceito naquela época, a ideia nossa de trabalho foi focar no ecossistema principal que nós usamos de referência, foi o solo. Até trabalhando com a professora Ligiane, né, ela trabalha com micro-organismos, especificamente microbiologia do solo, então o nosso intuito foi fazer essa interação entre a área de tecnologia da informação e a área de microbiologia do solo, especificamente a disciplina que ela estava trabalhando. Então, desse intuito, a gente fez um levantamento biográfico na época e ele foi muito válido para nos mostrar a importância que é o solo, mostrar principalmente a mim que estava construindo esse entendimento, estava tentando criar essa ponte, né, com a informática especificamente. Ele mostrou o quanto é importante, o quanto é crítico a questão da interação do humano com o meio ambiente. Então, nós vimos, por exemplo, que a questão dos descartes, nós pontuamos algumas coisas referentes
ao descarte de resíduos sólidos, líquidos, e nós vimos diversos impactos que o solo sofre pelo simples fato de uma displicência, por exemplo, de uma pessoa. Então, começando dessa ponta, a gente começou a aprofundar um pouco mais e a gente identificou na bibliografia muitos trabalhos referentes a investir em conscientização das pessoas. E dentro desse cenário de conscientização, uma das coisas que a gente observou foi que a educação é a grande ferramenta que possibilita isso. A educação é a ferramenta que permite que a gente possa estar instigando as pessoas, mostrando esse cenário mais amplo, que muitas vezes nós temos dificuldade de olhar além das nossos muros, né? Então a educação permite que você expanda mais o seu conhecimento. O simples fato de nós estarmos pesquisando, a pesquisa é importante por isso, porque ela cresce o nosso olhar, né? A gente deixa de olhar somente para o nosso cenário local e a gente começa a observar cenários mais amplos. E a gente considerou essa possibilidade, nós consideramos a questão de aplicar a tecnologia para tentar sanar essa questão da conscientização. Então, nesse ponto, a gente considerou também a importância do papel do educador nesse processo. E observando todos os cenários, então, educação, meio ambiente, a gente começou a pensar na possibilidade de fazer algumas análises dessa integração. A gente dividiu nosso trabalho em duas linhas. Qual foi a primeira linha? Foi, basicamente, as duas linhas trabalham com os profissionais da área agronômica, no caso, né, que a ideia nossa principal, de uma maneira bem simplista, era tentar instigar os profissionais a ter esse conceito de cuidado com o meio ambiente, cuidado com o solo, isso estivesse no cerne deles, né? E com isso, no agir deles, no trabalho do dia a dia deles, eles vão poder continuar aplicando esses conceitos apresentados. Então, olhando os profissionais, nós seguimos por dois níveis. A gente trabalhou com os profissionais do ensino superior, então a gente trabalhou com os alunos da agronomia, e especificamente agronomia, e também do ensino técnico, onde a gente trabalhou com alunos do curso técnico em agropecuária. São dois profissionais que atuam muito na nossa região aqui, com a produção de café, cana e outras produções que ocorrem. Muitos desses profissionais atuam diretamente das fazendas, das propriedades agrícolas que nós temos. Então, nosso viés era criar um cenário que eles pudessem aprender mais desse conceito. Com relação ao ensino superior, a gente buscou um trabalho mais de pesquisa, mais avaliativo, onde a gente fez uma pesquisa nos cursos superiores de agronomia, nos cursos de engenharia agronômica no Brasil todo. Foram mais de 200 cursos avaliados, e a gente avaliou a questão de se existia algum conteúdo referente ao ensino da microbiologia do solo, no caso. Especificamente, a gente tinha interesse na disciplina microbiologia do solo ou disciplinas correlatas, que tivessem uma ementa similar a ela, mesmo que nomes diferentes. Mas a gente buscou principalmente a microbiologia do solo. Então a gente avaliou os PPCs, foi um trabalho bem manual, mas foi interessante, deu uma visão muito interessante de como está o cenário, isso falando de 2016. E nos cursos técnicos, nosso trabalho foi mais no sentido de apresentar para os técnicos essa aplicação da integralidade entre as disciplinas de tecnologia da informação e as disciplinas específicas da área técnica em agropecuária. Então, nós trabalhamos com os alunos do segundo e do terceiro ano do ensino técnico. Aproveitamos que, como eu sou do campus, eu tinha acesso e eles me autorizaram a fazer essa pesquisa local. Então, a gente aplicou conceitos de interdisciplinaridade dentro do campus e a gente avaliou essa ponte e, basicamente, o conceito nosso foi o quê? Foi transformar conteúdos que eles já tivessem visto. A gente trabalhou com o conceito de animação, especificamente, né? Nós pegamos materiais que os alunos já tiveram acesso e transformamos esses materiais. A gente deu vida nesses materiais. Então, a gente apresentou temas para eles que eles já viram. O objetivo interessante que a gente considerou foi apresentar os temas que eles já tivessem experiência com eles, para que eles avaliassem se aquilo agregou algo para eles. Porque não era simplesmente mostrar uma coisa bonitinha, mas a gente queria saber se aquilo realmente complementou o que os alunos estavam observando. Então, a nossa pesquisa ela foi concluída em 2016, quando eu terminei meu mestrado, e a gente fez a seguinte avaliação, só para a gente para clarificar um pouco mais. Durante as avaliações do PPC, eu usei o site do EMEC como referência, a gente baixou os dados, a gente tabulou esses dados, e para os cursos técnicos a gente basicamente usou o tempo de sala de aula dos professores. A gente conversou com os professores, a gente foi agendado com eles previamente, e a gente entrou na sala de aula com eles, eles apresentaram me apresentaram, eu fiz a apresentação dos conteúdos e fiz avaliações ali
especificamente com os alunos que estavam na sala de aula. Então, o que a gente tem de resultado relevante nesse trabalho que a gente concluiu? Com relação aos cursos, aí foi uma coisa interessante que nos chamou a atenção, 59% dos cursos de agronomia, que são os cursos que nós avaliamos, eles não incluíam a disciplina de microbiologia do solo. Então, isso foi um alerta, nos deu uma atenção, levantou uma bandeira amarela nesse quesito, né? Eles não tinham essa disciplina no meio da matriz deles. O máximo que tinha seriam conteúdos dentro de outras disciplinas. Mas especificamente essa disciplina não estava presente lá. Em contrapartida, somente 15% dos cursos de agronomia, eles tinham uma disciplina chamada microbiologia do solo, ou uma disciplina que tratasse do mesmo inventário da disciplina microbiologia do solo. E aí a gente teve alguns problemas de acesso, alguns sites, 3% não tinha, o site está com problema, e 23% dos cursos, eles não tinham nem o PPC apresentado no site deles. Isso foi em 2016. A gente, talvez, se fizer uma nova avaliação desses dados, até um trabalho interessante a se fazer, aprofundar um pouco mais, em que sentido? O não ter a disciplina, qual o motivo? Seria interessante avaliar, talvez conversar com os coordenadores de curso, falar com eles, interagir com eles, fazer uma pesquisa e tentar levantar os motivos de não ter essa disciplina e qual a justificativa e como que eles abordam esses conteúdos que a microbiologia do solo tem, como que eles abordam outras disciplinas dele. Mas isso não, a gente não tinha tempo hábil para fazer isso, então nós acabamos optando por essa pesquisa inicial. Então isso ficaria para um trabalho posterior. Com relação aos alunos a gente fez uma avaliação do material com eles, então a gente deu várias perguntas, então eu selecionei uma só que fosse mais abrangente, porque senão ia ficar muito extenso a minha fala. Então os alunos eles foram perguntados, foi pedido para eles fazer avaliar de 1 a 5 uma nota do trabalho, do que eles acharam, uma avaliação geral sobre a validade daquele material para complementar o que eles já sabiam. Então a gente tratou assuntos como as micorrizas, como fixação biológica de nitrogênio, e a gente apresentou esses assuntos de forma animada para eles. E aí eles enxergando aquilo, já detendo conhecimento, já sabendo daquilo em outros conteúdos que eles já tinham visto. Então, desses alunos, 79% deu notas 4 e 5 para esse conteúdo. Então, a gente pode considerar que eles avaliaram bem o conteúdo. E apenas 6% deram uma nota de 1 a 2. E aí, como aí, assim, eles não pedimos justificativas para não deixar eles apreensivos, né, que a gente foi bem direto. E 15% deram nota mediana, deu nota 3 no trabalho. Mas é interessante que uma porcentagem de 79% deu uma avaliação positiva do nosso trabalho lá. E junto com os professores, com os alunos, além dos alunos, quer dizer, nós fizemos uma pesquisa com os docentes. O que eles acharam, que a gente apresentou os trabalhos em aulas deles, a gente mostrou também o material, particularmente para alguns, né? O que eles acharam da relevância desse trabalho. E interessante lembrar que a gente tinha docentes que trabalhavam com a disciplina de microbiologia do solo, com disciplinas correlatas, e também outros docentes de outras áreas da agronomia ou do técnico agropecuário, que lecionavam nesses cursos. E aí, desses docentes, 87% eles avaliaram como nota 5 esse trabalho, e 12,5%. Pessoal, tô achando que o Fábio teve um probleminha. Vamos aguardar um minutinho. Realmente, a internet dele caiu e ele já deu o feedback aqui no WhatsApp que já está voltando.
Já já retomamos, tá, pessoal? Boa tarde, professor Adalto. Boa tarde, professor Alexandre, professor Rogério. Parabéns pelo evento de vocês aí. Um pouco atrasado, mas eu estava ouvindo com a Marília. Voltei, pessoal. Peço desculpas aí, a gente teve um problema de energia aqui no bairro, desligou tudo, aí até voltar os equipamentos. Posso dar continuidade, professor? Sim, Fábio, por favor. Então, aí finalizando já a apresentação, nós avaliamos a questão dos professores, eles deram uma nota considerável, né? Eles consideraram importante esse tipo de trabalho, a relevância dessa interdisciplinaridade. Então, assim, mas uma coisa que nós vimos depois é que a gente viu que quando a gente estava tendo interesse de produzir o material, de sentar, tivemos uma abertura, né? Mas depois que encerramos, a gente, até como resultado posterior do nosso trabalho, nós criamos dentro do campus, eu criei lá com outros professores da área de informática um lugar para produzir materiais, conteúdos desse formato. Mas a gente teve baixa procura, porque o processo é um pouco complexo, né? A gente tem que, para desenvolver esse tipo de material, eu preciso sentar e gasta-se um certo tempo. Mas qual que é o diferencial da nossa pesquisa? A nossa pesquisa nos deu alguns nortes. O primeiro, ela nos chamou a atenção quanto à questão dos cursos, com uma possível desatenção ao tema que alguns cursos superiores, ou seja, eles não têm dado, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que um diagnóstico mais aprofundado seja feito, né? Não estou fazendo nenhuma consideração, é simplesmente uma observação. Mas, ao mesmo tempo, ele nos apresentou alguns benefícios, que apesar da baixa procura dos docentes pós o trabalho, durante as ações, os professores e os discentes apresentaram interesse no material, gostaram da apresentação, eles apresentaram, as avaliações foram muito favoráveis. Mas talvez a não procurar o nosso grupo de desenvolvimento não quer dizer que eles não tenham utilizado, porque com a evolução da internet a gente tem muito material disponível, então pode ser que outros materiais tenham sido utilizados dentro da sala de aula. Mas um problema que a gente observou, e é uma coisa interessante a considerar, é que a gente às vezes acha muito complexo desenvolver um material mais lúdico, alguma coisa que fosse mais diferenciada, mas o problema principal é o conhecimento do assunto. O conhecimento de ferramentas, ele é complexo até certo nível, mas com um manual, um tutorial, muitas pessoas conseguem desenvolver alguma coisa. Mas o conhecimento mesmo do tema, do assunto, e como poder explicar aquele assunto para o discente, isso depende do professor da área. E esse é o cerne do trabalho, esse é o cerne do conhecimento específico. Então, é isso que é a ideia, é juntar duas áreas, não é uma sobressaindo da outra, mas o professor da área agrícola, da área fim, né, no caso, compartilhando seus conhecimentos para que, junto com o pessoal da área de informática, construa esse material. E isso nos ajuda no seguinte ponto: em outros trabalhos, sou da área de licenciatura, né, nós avaliamos algumas questões sobre estilo de aprendizagem. Muitos discentes têm dificuldades de aprender porque eles são expostos a situações em que eles não têm costume, a cenários que não são, ou seja, não é o jeito que ele aprende. Cada pessoa tem seu jeito de aprender. Algumas pessoas são mais visuais, outras precisam ser mais práticas, algumas pessoas gostam de ler, outras aprendem melhor pondo a mão na massa, outros aprendem melhor com alguém explicando, outros aprendem melhor com uma imagem. Então, o professor criando outras possibilidades, ele pode melhorar essa agregação desse conteúdo pelo discente. Então, a ideia também desse material é isso, é gerar uma dinâmica maior nesse trabalho de ensino, dentro de sala de aula. E com relação ao meio ambiente, que é o principal do nosso evento, o que esse trabalho nosso ele trouxe para nós contribui com relação ao meio ambiente? Dá um alerta para a gente com relação aos cursos. Um curso ele tem que ser... A gente vê muitos cursos hoje que parece mais uma coxa de retalhos. Eles não têm uma certa uma união e uma interação entre as disciplinas, porque ao término dele a gente gera um profissional, por exemplo, um agrônomo ou um profissional da área de informática, e ele traz essa bagagem de conhecimento e ela tem que se conectar. E a gente vê, às vezes, que talvez alguns cursos não tenham essa preocupação.
mas é uma coisa a se avaliar, é um trabalho, é um projeto. O interessante desse tipo de discussão é que gera outros trabalhos, né? E nos deu um vislumbre mesmo da situação atual. E aí, como eu disse aquele dia, aquela hora no começo, profissionais que não trabalham conteúdo em sala de aula, não têm esse acesso a esse conteúdo em sala de aula, talvez eles não aplicarão esse conteúdo posteriormente. Então, a fim de cuidar do meio ambiente especificamente, talvez se o profissional não tenha esse viés dentro da sala de aula, essa chamada de atenção para esse tema, talvez lá fora, profissionalmente falando, ele nem... E talvez ele vá esquecer, vai deixar em segundo plano, talvez, esse tema. E interessante também frisar que a gente precisa aprofundar no tema, não estou dizendo que os cursos têm dificuldade especificamente, é necessário um novo estudo para isso. E com relação aos objetos de aprendizado, ao ensino-aprendizado dos materiais que nós produzimos, ele ajudou a entender a importância dessa dinâmica, a importância desse conteúdo mais dinâmico. E nos ajuda também a incentivar os docentes a buscar novas ações, novas metodologias, novas formas de ensinar. E foi uma coisa interessante que agregou até mesmo para mim em sala de aula. Essa experiência mostrou para mim que os alunos, às vezes, eles têm que ser expostos a outros cenários para eles poderem estar vendo o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Isso é importante para o nosso trabalho. Então, assim, o trabalho nosso foi esse foi o nosso trabalho. Eu tentei ser o mais sucinto possível, aí teve a queda de energia, acabou atrapalhando um pouquinho aqui, mas eu acho que a ideia principal eu passei. E, novamente, eu agradeço a professora Ligiane pelo convite, agradeço a todos pela presença, peço desculpas pela falha aqui de conexão, agradeço aos meus colegas aí que estão apresentando também, e abraço a todos. Obrigada, Fábio. Nós é que agradecemos, não se preocupa com esse imprevisto, né? Acontece. Esse trabalho do Fábio, né, foi um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi, né, que foi desenvolvido com o mestrado, né? E foi muito gratificante, né? Muito, muito mesmo. E é o que o Fábio falou, né? Essa interação é muito bacana e realmente, né? Esses trabalhos não acabam. A gente termina a dissertação, publica o artigo, mas a ideia original continua sempre, né? Tentando melhorar. Então, muito bom essa parceria que nós conseguimos aí com o pessoal da computação. Eu tive o prazer de orientar o Fábio, depois o Otávio, tudo nessa linha de educação ambiental, né? E a gente tem criado, né, conseguido aí alguns resultados bacanas, né? Parabéns, Fábio, tá? Pela sua fala. E dando continuidade, eu gostaria agora de chamar a doutoranda Ana Beatriz para explicar um pouquinho do seu projeto de tese, o que ela está desenvolvendo, em que etapa está, falar um pouquinho da contribuição para o meio ambiente. Ana, tá tudo certo? Tudo certo. Boa Acho tarde. que sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos, né, pessoal? Todo mundo ouvindo a Ana bem? Tá, ok. Então, boa tarde a todos, né? Eu gostaria primeiro de começar agradecendo ao convite do professor Rogério, da professora Ligiane, para poder estar participando hoje desse evento que eu acredito ser muito importante, né, para a instituição e para os alunos também. Nós estamos vivendo uma fase de reflexão, principalmente sobre as relações humanas com a natureza, com o meio ambiente, né, a forma como as nossas escolhas têm impactado o ambiente, e então eu acredito que é muito importante trazer essa discussão para que a gente possa aproximar um pouco mais e entender um pouco mais como essas relações acontecem. Como a professora me apresentou, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou formada em Engenharia Florestal e atualmente eu faço parte do doutorado em Agricultura Sustentável com Bolsa CAPES Prosup, né, que é uma parceria da CAPES com instituições privadas, como é o caso da Unifenas. Eu gostaria de parabenizar também aos colegas que apresentaram, ao Davi e ao Fábio, pela pesquisa que eles realizaram e estão realizando, né, é muito importante. E a minha pesquisa, ela é sobre composição florística e fixação biológica de nitrogênio em áreas úmidas do sul de Minas Gerais. E para fragmentar, né, e tornar mais fácil o entendimento, eu achei melhor abordar de forma separada. Então,
o que é a composição florística, né? A composição florística, ela é um estudo da diversidade de espécies vegetais, preferencialmente as arbóreas, né, que nós vamos trabalhar dentro de um determinado local. E para quê, né? Qual a importância de se estudar e de fazer esse levantamento florístico? Principalmente para entender quais são as espécies nativas que compõem esse local, e dessa forma nós conseguimos criar planos de manejo, de conservação, e até mesmo avaliar quais os impactos que já foram causados nesses locais. A fixação biológica de nitrogênio, ela é um processo realizado por bactérias diazotróficas, né, como já foi dito pelo Davi, e então são organismos que conseguem converter, de uma forma bem geral, o nitrogênio atmosférico em forma que são assimiláveis pelas plantas, como é o caso da amônia, por exemplo. E esses processos, eles são muito importantes em termos ambientais, porque eles acabam substituindo, total ou parcialmente, a necessidade de fertilizantes químicos nitrogenados, né? Então, nós já entramos aí com um viés ambiental também em termos de conservação do solo e até mesmo da água, entre outros fatores. E, por fim, né, a última parte do meu título, da minha tese, que são as áreas úmidas. As áreas úmidas, elas foram escolhidas como tema de trabalho, principalmente porque o Brasil, ele compõe 20% do território brasileiro. Ele é composto por áreas úmidas, que estão espalhadas por todos os biomas, mas os estudos são voltados predominantemente para as regiões da Amazônia e do Pantanal, né, que são os biomas com maior biodiversidade e até mesmo com uma maior importância, se assim a gente pode colocar. E são áreas que elas prestam serviços ambientais extremamente importantes e que, por falta de uma legislação mais efetiva, elas acabam sofrendo um processo de degradação mais intenso. Então, hoje no Brasil, essas áreas úmidas, elas encontram, de forma geral, fragmentadas, né, e em estado de degradação, às vezes até muito avançados. E por que aqui do sul de Minas, né? Primeiro porque é onde nós estamos, e também porque Minas Gerais é um estado que ainda não possui um sistema de classificação de áreas úmidas. Então, um dos vieses desse trabalho é a gente poder dar início, né, dar um pontapé inicial para, quem sabe, construirmos um plano de classificação de áreas úmidas a fim de criarmos planos de manejo de conservação desses locais. E, para contextualizar mais um pouco, o Brasil, ele é um dos países signatários do Tratado de Ramsar, que ocorreu em 1972, no Irã, que foi a primeira convenção que teve voltado para a proteção dessas áreas úmidas. O Brasil assinou esse tratado em 1993, e a partir daí que se deram início às pesquisas nesses ambientes. Mas, como as pesquisas ainda são escassas, e as legislações brasileiras, elas não atuam de forma efetiva como proteção desses meio ambientes, ainda que existam alguns sistemas de classificação no Brasil, eles não englobam todas as regiões. Então, nós temos lacunas que precisamos preencher a fim de proteger esses ambientes, porque eles prestam um serviço ecossistêmico muito importante, né? Como, por exemplo, o ciclo hídrico, regime de chuvas, controle de erosão, proteção de solo, enfim, nós temos diversos serviços ecossistêmicos que são prestados por esses ambientes e estão sendo degradados o controle. Então, o objetivo do trabalho é, basicamente, estudar a composição florística desses ambientes e associá-los ao processo de fixação biológica de nitrogênio, avaliando a diversidade desses organismos no solo. Então, para reforçar, né, entender a diversidade dos micro-organismos fixadores de nitrogênio no solo, é importante para que esse processo, que a gente entenda esse processo, como ele ocorre,
quais são as modificações que ocorrem para que esses organismos eles sobrevivam em um sistema de estresse hídrico, né, de saturação hídrica elevada, e também porque em áreas úmidas, alguns estudos demonstram que o processo de fixação biológica de nitrogênio é o principal meio de entrada, né, de fornecimento de nitrogênio para as plantas, porque são áreas que têm perdas muito grandes por lixiviação e tem um processo de decomposição de matéria orgânica muito limitado por conta da saturação hídrica no solo, né, que reduz a oxigenação do solo e, com isso, reduz a atividade microbiana, diminuindo esse processo de decomposição de matéria orgânica. Então, a minha pesquisa, ela teria início agora em março, né, o levantamento de dados de campo. Infelizmente, tivemos que interromper, assim como a maioria, por conta da pandemia. Então, eu estou trabalhando na parte de referencial teórico, de levantamentos de metodologia e de construção de conhecimento mesmo, para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e entender essas lacunas que precisam ser preenchidas. E eu acredito que o principal diferencial, né, desse estudo é justamente porque é um assunto que é muito pouco abordado, são muito poucos estudos que existem no Brasil. Então, durante as pesquisas realizadas, os levantamentos de artigos realizados, a maioria desses estudos são feitos fora do Brasil, né? Então, nós temos já classificações de áreas úmidas, de composição florística, de nodulação, né, de bactérias fixadoras de nitrogênio em áreas úmidas fora do país, e no Brasil esses estudos são muito limitados. Aqui na região de Minas Gerais, como eu já disse, nós não temos praticamente nada de estudo relacionado às bactérias fixadoras de nitrogênio em áreas úmidas, e aqueles estudos que relacionam essa parte de fixação biológica de nitrogênio com a composição florística estão principalmente na região da Amazônia e do Pantanal. Então, eu acredito que trazer um pouco mais de conhecimento sobre a nossa região, sobre o nosso estado, né, e a composição dessas áreas é um pontapé inicial que vai ser um diferencial para futuros estudos mais aprofundados que possam propor um sistema de classificação específico, garantindo que nós tenhamos uma legislação que proteja esses ambientes. Outro aspecto é a garantia de manutenção da diversidade, da biodiversidade, que é muito importante. A Mata Atlântica, que é um fragmento que faz parte, né, essa área de estudo minha é uma transição entre Mata Atlântica e Cerrado, é um dos biomas mais fragmentados que nós temos hoje, né, é um dos biomas que praticamente já foi degradado por atividade antrópica. Então, criar mecanismos de proteção desses ambientes é extremamente importante para garantir o desenvolvimento sustentável, para garantir que as gerações futuras também tenham acesso a todos esses serviços ecossistêmicos que são prestados por esses ambientes. E eu acredito que, como eu pontuei no início, né, diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, de reflexões sobre as relações antrópicas e a natureza e o meio ambiente, esses estudos eles vão começar a se tornar cada vez mais importantes e essenciais, porque nós percebemos que a destruição do meio ambiente, ela faz com que tenhamos contatos com alguns vírus, até então desconhecidos, e que esse contato ele pode trazer consequências ambientais, econômicas e sociais gigantescas, né? Então, é um passo para valorização da questão de conservação e proteção não só dos ecossistemas úmidos, que é o tema do meu trabalho, como também de todos os biomas e de todos os ecossistemas do mundo. E eu acredito que seja isso que a minha pesquisa tenha para trazer, né? E eu não vejo a hora de começar a poder coletar os dados e avaliar de forma mais profunda essas questões que foram pontuadas.
Ok, Ana, muito obrigada, tá? Eu esqueci de ressaltar, de mencionar, Ana, os seus orientadores, né? Eu falei do professor Mantovani, que é o orientador do Davi, eu fui a orientadora do Fábio durante o mestrado, né? E agora no doutorado, a Ana Beatriz, ela conta, eu estou como orientadora e o professor Paulo Landgraf também, né? Envolve essa parte aí de espécies arbóreas, de áreas úmidas, então o professor Paulo, né, está nos apoiando, nos auxiliando aí na condução, né? Estamos na fase aí de elaboração de projeto, não é isso, Ana? Né? Então é importante mencionar, né? Isso. Bacana também, né, analisando a fala da Ana Beatriz, né, a importância dos serviços ambientais, né? Então, por isso esse foco, essa vertente para os micro-organismos, abordado pelo Davi, foi o tema, o foco principal do trabalho do Fábio, né, onde ele trabalhou com diversos grupos de micro-organismos e micro-organismos benéficos, né? A Ana falando agora de doenças, de pandemia, né? Os vírus não são classificados como micro-organismos, mas quando a gente fala em micro-organismos, a visão que a gente tem, de um modo geral, da população, é que é tudo ruim, né? É tudo maléfico. E a gente vem trabalhando numa vertente contrária, né? Mostrando que a maioria dos micro-organismos, principalmente no solo, né, desempenham funções, serviços ambientais que são imprescindíveis, né? Então, essa aí é a vertente aí de alguns dos trabalhos, né? Pessoal, eu gostaria, né, de chamá-los novamente, né, vou voltar no Davi, né, para fazer algumas considerações finais, tá? Algumas perspectivas, né, dessa pesquisa relacionada ao meio ambiente, né? E também nós estamos numa fase, né, num momento muito difícil, né? No momento em que todo o planeta, né, o mundo parou devido a essa pandemia, né? Mas está complicado também, né, para nós pesquisadores, né? E essa dificuldade vem se arrastando aí ao longo dos anos, tá? E eu gostaria, né? Todos vocês aí são bolsistas, né? O Davi, bolsista de iniciação científica do CNPq, o Fábio, bolsista da CAPES, a Ana também bolsista da CAPES, né? Então, a bolsa, né? A gente entende aí como uma responsabilidade maior, que é um dinheiro público, né? E eu gostaria de que vocês abordassem um pouquinho dessa motivação para a pesquisa, né? Nós temos aqui, no nosso público aqui, professores, né? Mas diversos alunos aqui de graduação, né? E que, às vezes, ainda não tiveram contato com a pesquisa. Então, gostaria muito que vocês, nessa fala, né, nessas considerações finais, né, que a gente já vai começar, abordassem um pouquinho da perspectiva do trabalho de vocês relacionados ao meio ambiente, né? Mas também falasse um pouquinho sobre a motivação para a pesquisa, né? Podemos começar pelo Davi? Podemos sim. Tá me escutando, Ligiane? Sim, perfeito, Davi. Ótimo. Então, em relação às perspectivas para o futuro, na minha pesquisa é selecionar as espécies que mais vão se destacar na lama, entende? E a partir daí, destacar no que sentido? No sentido de crescimento vegetativo, maior sistema radicular, desenvolvimento do sistema radicular, esse tipo de coisa. E a partir daí, vamos poder ver o que vai melhorar nessa lama para favorecer o desenvolvimento dessas plantas. E uma outra possibilidade é fazer esse estudo para outras espécies de plantas, como plantas florestais e nativas, visando a recomposição da área onde ocorreu o desastre ambiental, no sentido, voltando para a questão do rompimento da barragem, né? A deposição de toda essa lama no ecossistema, né? Visando a reconstituição das características naturais. E em relação ao estudo, à motivação, eu creio que a produção de conhecimento, né, conhecimento de qualidade, né, é o maior motivador, né, de qualquer tipo de pesquisa, seja iniciação científica, numa graduação de ensino superior, mestrado, doutorado. O que eu vejo? Eu vejo que no Brasil, é um país enorme e muito agrário, a gente tem a capacidade de desenvolver
muitas tecnologias de qualidade que poderão ser exportadas para o mundo todo. Então, eu creio que essa é a maior motivação. O recurso financeiro é bom, ajuda, mas eu creio que não é a motivação final. É isso. Perfeito, Davi, muito bom, boa fala, né? Essas palavrinhas, tecnologia, inovação, né? São palavras-chave hoje em dia, né? Realmente, né? Eu destaquei a questão de bolsa, né? Mas muito bem colocado, né? Eu acho que esse não é o principal ponto que motiva a pesquisa de um modo geral. Claro que precisamos de um apoio, né? A gente estava falando agora há pouco desse projeto que você está vinculado. Eu estou vendo aqui o professor Adriano, né, que também faz parte da equipe, né, professor Zé Ricardo Mantovani, professor Paulo Landgraf, né, mas, né, é muito interessante ver, né, escutar isso, né, essa motivação que vocês têm pelo conhecimento, né, essa motivação de melhorar, né, de melhorias aí, né, no seu caso aí esse projeto, né, visa aí a melhoria, né, criar condições aí para recuperar aquela área tão impactada, né, e que tantas pessoas, animais sofreram com isso, né. Então, parabéns novamente, Davi, tá? Obrigado. E eu gostaria... Gente, só um minuto. O Sim. Galvani está pedindo para os nossos pesquisadores deixarem os vídeos abertos, só para ele tirar uma foto com todo mundo, o Fábio, a Ana Beatriz e o Davi, para eles mostrarem o seu rosto aí, para o Galvani registrar, fazer o registro fotográfico aí. Obrigado. Só falta o Davi aí. O meu já está aberto, já. Mas não está aparecendo a sua imagem, Davi. Olha aí. Olha, estranho. Ah, sim. É porque eu tenho maneira de tampar a câmera, eu nem percebi que estava tampado. Isso. Muito bom, ótimo. Obrigado. Perfeito. Então, obrigada novamente, Davi, tá? E aí, gostaria de convidar o Fábio para fazer as considerações finais, abordar um pouquinho sobre as perspectivas, né? E também falar um pouquinho dessa motivação aí, né? Pelo estudo, pela pesquisa. O Fábio, que, como a gente conversou, ele veio em 2014, Fábio, que você iniciou o mestrado, né? E terminou o mestrado, já ingressou no doutorado. Tem todo, a gente, né, sempre conversa de estabelecimento de parcerias, de dar continuidade a alguns projetos. Então, observo, né, em você esse interesse pela pesquisa, de conhecimento, muito detalhista, muito dedicado, né? Então, gostaria que você conversasse um pouquinho, né, abordasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, professor. Eu fico até meio constrangido. Mas uma coisa que foi interessante na minha carreira é que eu descobri na docência uma coisa que eu não tinha visto ainda, né? E quando eu tive a oportunidade de ser beneficiado, tipo, eu trabalho com isso, né? Eles me pagam para me estudar. Eu até brinco com meus alunos, eles me pagam para ficar estudando. E estudar é muito gostoso. E com relação ao nosso trabalho, assim, uma coisa que é interessante que ele nos deu, até me abriu olhos, me deu uma visão diferenciada também, é a questão dessas novas estratégias dentro da sala de aula. O que eu trouxe, o que eu apliquei no trabalho, eu trouxe para dentro da sala de aula também com outros conteúdos. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, até a Ana citou, né, um tempo atípico, um tempo ímpar que a gente está vivendo, essas estratégias, essas novas metodologias, você propor novos cenários, novas dinâmicas para o seu conteúdo, isso é muito importante agora. Como eu disse lá no início, a gente tem que quebrar essa barreira. E quanto menos camadas, a gente já tem muitas camadas, e o que a gente puder fazer para amenizar, para que essa informação chegue ao aluno, àquele que está aprendendo, é válido. Então eu vejo que o trabalho nosso lá, a gente começou com o conteúdo, e tem campo para ser produzido diversos conteúdos. O que eu tenho visto, muitas instituições com esse tempo de pandemia têm investido muito na construção de o que a gente chama de objetos de aprendizagem, que é basicamente os conteúdos que a gente trabalhou. Não chamei por esse nome, mas é um nome muito comum também. Esses objetos de aprendizagem, tem muitas instituições criando bancos de objetos, que você entra lá, pesquisa a sua área, você pode buscar materiais que possam agregar no teu conteúdo. Então, quem tiver interesse de aumentar, ampliar algum conteúdo seu aí, é um cenário interessante. E também uma coisa que essa ampliação não é simplesmente por vídeo,
mas pode ser até por um assunto que tem sido muito divulgado, a gente até pontuou na nossa dissertação do mestrado, que é a questão da gamificação, que é você transformar, dar estruturas de jogos para os conteúdos. E assim o aluno ele pode estar experimentando um novo viés daquele conteúdo que ele está avaliando. E um ponto principal que a gente observa é que a gente está sendo empurrado mesmo. Desde quando a gente começa a trabalhar, o trabalho em equipe é sempre incentivado. Mas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos meio que assumir isso. O trabalho em equipe, esse trabalho interdisciplinar é uma coisa que pode gerar muitos benefícios. E importante, isso em qualquer área, tanto na área ambiental quanto em qualquer outra área, a gente precisa se especializar, é unir as forças e especializar naquilo que nós sabemos e usar o conhecimento do outro. E assim, essa parceria gera resultados muito bons, porque muitas vezes a gente vê pessoas muito generalistas que acabam não conseguindo atingir os objetivos. Mas você tendo essa possibilidade de trabalhar com outras pessoas, esse trabalho nosso permitiu que eu buscasse outras oportunidades, e o doutorado surgiu, e nós hoje trabalhamos, não estou mais no ecossistema do solo, agora nós estamos trabalhando com aquicultura, né? Trabalhando com água agora. Então, assim, a gente continua. E o que eu acho, assim, de motivação para mim, como eu falei no início dessa fala final, estudar é muito bom, e a gente poder aprender. E o principal, minha esposa até fica brava comigo, que tudo que eu aprendo eu quero compartilhar com ela, porque isso é o legal. Porque você aprender uma coisa que você não tem valor, mas quando você tem essa oportunidade de compartilhar, e a sala de aula permite isso é muito válido. Isso até melhora até o nosso aprendizado. Então, assim, todo trabalho é válido, e o ponto principal, acho que o Davi comentou, o trabalho tem que ter um resultado, tem que gerar alguma coisa. Muitas vezes eu vejo trabalhos que são feitos para conseguir um diploma, mas o principal ponto é que o trabalho tem que ter um resultado, ele tem que gerar alguma coisa para a sociedade, e a beleza disso é que você gerando resultados para a sociedade, você está sendo beneficiado também com a sua própria pesquisa. Então isso é importante. Eu acho que os pontos que mais me norteiam, que mais me motivam é isso, é gerar retorno para a sociedade, gerar retorno para o investimento que foi feito na gente, né, que nós somos bolsistas, né, gerar retorno para a comunidade que nós participamos, seja docente, seja até a nossa comunidade local, onde a gente mora. Isso tudo é importante, isso motiva nós continuarmos estudando e continuarmos aprendendo cada vez mais. É isso, professor. Obrigado novamente pela oportunidade, obrigado a todos pelo tempo, pela atenção aí. Perfeito, Fábio, muito obrigada. Boas colocações, parabéns. Vamos então chamar a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, que é outra bolsista, né? E também teve bolsa aí ao longo da graduação, do mestrado, agora no doutorado. Na graduação teve a oportunidade de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, não é isso, Ana? Então, gostaria que você, né, falasse sobre a perspectiva ao longo, sobre o seu trabalho relacionado ao meio ambiente, específico sobre o seu projeto de tese, né? Mas falasse um pouquinho também sobre a motivação para a pesquisa. Sim, como eu disse, né, eu acho que as perspectivas em relação ao meu trabalho são principalmente voltadas para essa parte de conhecer e entender um pouco mais a diversidade dos organismos fixadores das bactérias, fixadores de nitrogênio, do seu papel e dos serviços ecossistêmicos prestados por esses organismos e pelas áreas úmidas em si, né? E a minha história na ciência, ela começou na graduação, lá na UFLA. Eu sempre fui apaixonada pela ciência, e a UFLA é uma instituição que, desde o primeiro período, nós somos muito incentivados e direcionados à pesquisa, né? E, como a professora disse, eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica durante a minha graduação. Depois eu tive a oportunidade de ter uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, fui para a Espanha, e lá na Espanha eu comecei a perceber algumas diferenças que existiam entre o ensino no Brasil e o ensino lá na universidade que eu fui, e no Ciências Sem Fronteiras, quando a gente vai, nós voltamos eu falo que com uma certa pressão, né, porque foi dinheiro investido, né, nós fomos para lá com um propósito, que foi de aprender e de trazer algum conhecimento, né, o propósito do Ciências Sem Fronteiras é essa troca de conhecimentos entre países,
de forma que nós levamos algum conhecimento nosso para lá e possamos trazer conhecimentos de novas tecnologias, de novas metodologias de ensino, de pesquisa, para nossa instituição de origem, né, que no meu caso, na época, era a UFLA. E quando eu voltei, eu comecei a pensar muito sobre essa pesquisa e eu queria, de alguma forma, contribuir para a sociedade que eu estou inserida e que, de certa forma, vem me bancando, né, desde a graduação, pelas bolsas de incentivo à pesquisa, e eu queria conseguir trazer também de uma forma mais prática e mais próxima, para conseguir aproximar a população da ciência, da pesquisa, porque hoje eu sinto que existe uma barreira muito grande, né, entre a ciência e a população. Então, essa barreira impede que o conhecimento gerado por nós atinja a grande parte da população, né? A gente acaba ficando muito restrito a esse ambiente acadêmico, e quem realmente é interessado, ou deveria ser interessado e ter acesso a essas informações, acabam não tendo, principalmente por conta de acreditarem que nós somos, né, nós como pesquisadores, somos uma elite, e isso não é verdade. Nós prestamos um serviço para a sociedade. Então, eu acredito que o grande motivador meu dentro da pesquisa, dentro da ciência e da academia, é conseguir, de alguma forma, quebrar essa barreira que existe entre os pesquisadores e a população de um modo geral, e trazer esse conhecimento de uma forma mais prática, para que essas relações sejam estreitadas e as pessoas começam a enxergar o valor, né, das pesquisas dentro da sociedade, porque tudo envolve a ciência, tudo envolve a pesquisa. Então, de certa forma, essa é a minha grande motivação, né, quebrar essas barreiras e tornar o acesso à educação, o entendimento da ciência mais acessível para a população. E é isso. E eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de poder participar desse evento, que, como eu já ressaltei, eu acredito ser muito importante, que deveria acontecer com mais frequência e até mesmo como forma de incentivar, né, essa nova turma que está chegando, como o Davi na graduação, a Thaís, que eu vi que estava na sala também, a participarem de forma mais efetiva e dentro da comunidade, né. Ok, Ana, obrigada novamente, tá? Boas colocações, né? E com isso, né, eu tenho certeza que as pesquisas, os pesquisadores da Unifenas foram bem representados nessa nossa Semana do Meio Ambiente, né? Eu falo essa representação considerando o alto nível dos projetos, né, a relevância dos projetos que foram desenvolvidos e ou que vocês ainda estão desenvolvendo, né? E também esse amor pela ciência, né? Esse amor pela ciência, essa dedicação, esse comprometimento aí, né, para criar condições aí para melhorar o mundo, né? Porque antes de tudo, eu acho que nós somos grandes sonhadores, né? A pesquisa, ela exige muito, né? É um detalhamento muito crítico, né? Mas antes de tudo, né, é esse amor pela ciência que tem que ter, né? Então, novamente, obrigada, tá? Foi muito bom conversar com o Fábio novamente, né? Já fazia um tempo que não o via. A Ana, a gente tem trabalhado junto todo dia, né? A pessoa que eu mando pelo menos umas 300 mensagens por dia. E o Davi, a gente está tendo contato, né, na nossa disciplina. Então, muito obrigada, meninos. Eu gostaria, a gente tem um tempinho ainda, né, de abrir, de saber se algum aluno, nós temos aqui professores, né, se alguém tem alguma dúvida. Pesquisa é muito específico, né? Então, às vezes, aborda algum termo que não entendeu, nós temos um tempinho para isso. Gostaria de deixar aberto, né, para quem quiser fazer alguma consideração, ficar à vontade. Professora Ligiane, enquanto o pessoal vai preparando as suas perguntas aí, eu gostaria, primeiro, assim, de agradecer a você, né, pelo trabalho que você faz pelo meio ambiente, como professora, como pesquisadora, né, a sua dedicação nas questões ambientais, tá? É um privilégio para a universidade ter um profissional
com você, né, trabalhando aí dentro da universidade, formando uma nova consciência, né, dos nossos alunos. E dar também os parabéns para o Davi, para o professor Fábio, para a Beatriz, né, pelas pesquisas que vocês estão desenvolvendo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, em prol do meio ambiente, cada um na sua área, cada um no seu segmento, né, mas os nossos parabéns a vocês. E eu tenho certeza que aqui, junto conosco, nós temos diversos outros pesquisadores que realmente se interessam, né, pelas questões ambientais, né, tanto professores como alunos, e eu acho que é importante que a gente realmente tenha essa preocupação, né, de realmente pesquisar, desenvolver trabalhos que ajudem na preservação do nosso meio ambiente. Então, parabéns a todos vocês, né, que realmente dedicam parte do seu tempo a essas questões todas. Tá? Eu acho que hoje nós estamos cumprindo mais um momento importante na nossa Semana do Meio Ambiente, e também deixar aí tranquilo aí, depois as pessoas verem também a questão da nossa Feira de Educação Ambiental, né, que o edital já está aberto, né, quem tiver trabalho e quiser concorrer lá e apresentar os seus trabalhos na Feira de Educação Ambiental, na página da extensão tem o endereço, tem o edital, né, para que vocês possam participar. Mas eu fico aí, estou muito feliz, né, de ver esses trabalhos todos que foram apresentados. Muito obrigado, professora Ligiane, parabéns, Fábio, parabéns, Davi, parabéns, Ana. Muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade, professor. Amanhã nós teremos, né, eu estou vendo aqui alguns comentários, mas parabenizando o Davi, o Fábio, a Ana, lembrando que amanhã nós teremos o nosso terceiro dia, né, nossa semana ambiental aí. Ontem nós falamos de ensino, hoje pesquisa, estamos falando de pesquisa, amanhã será extensão, né? E bem lembrado, o professor ressaltou aí que esse ano também iremos promover a primeira feira do meio ambiente, né? Edital já está aberto, então depois vocês deem uma olhadinha, acho que vale a pena participar, tá? Bom, acho que eu estou vendo aqui no chat, pessoal parabenizando aos pesquisadores, muito bom. Professor Mantovani, o orientador do Davi, muito obrigada, professor, pela participação. É nosso parceiro nas pesquisas, né, professor? Obrigada. Pessoal, então, tá? Vamos finalizando. Eu agradeço a todos novamente pela participação e nós aguardamos vocês amanhã, no mesmo horário, 17 horas, tá certo? Eu tenho compartilhado o link aí nos grupos, amanhã eu faço a mesma coisa. Muito obrigada. E tenham todos aí uma ótima noite, né? Obrigada, professor Tiago. E até amanhã para a gente falar um pouquinho aí, o professor Diogo é quem vai coordenar, falar um pouquinho aí sobre extensão, que é outro também, né? Outra área muito importante, o tripé aí do nosso ensino, né? Muito obrigada, então, a todos.